Jesus. Espírito Santo do Senhor, que venha, Pai, abençoar, Pai, a vida das crianças nessa noite. Que venha tomar, Pai, cada criança em suas mãos. Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que venha, Pai, dar livramento para as crianças. Que venha, Pai, trazer a cura, a libertação, a transformação, Pai, sobre a vida de cada criança nessa noite. Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, entrego, Pai, a minha casa nas suas mãos. Espírito Santo do Senhor, que venha abençoando a minha família, Pai, em nome do Senhor Jesus, que joga por terra, Pai, toda oração contrária, todo, Pai, o mal, em nome do Senhor Jesus. Vai de conta a minha neta também, Pai, abençoando, Pai, jogando por terra todo impedimento. Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, entregue, Pai, essa congregação sem feios e marcha nas suas mãos. Espírito Santo do Senhor, que venha, Pai, derramando da sua unção poderosa, Pai, sobre essa congregação, que venha jogando por terra, Pai, todo impedimento, Pai. Ó Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que venha, Pai, nos abençoando, Pai. Espírito Santo do Senhor, venha libertando, Pai, cada um de nós, Pai, nessa noite. Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, envia seus anjos, Pai, sobre essa congregação. Envia seus anjos sobre a escadaria, Pai, sobre a porta da congregação, dentro da congregação, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo do Senhor, que venha derramando, Pai, dos seus milagres, Pai. Venha derramando da sua cura. E vai de encontro àqueles que estão enfermos, precisando de uma cura, de uma libertação, de uma transformação. Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que venha, Pai, abençoando. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, entrega a matriarca aí nas suas mãos, Pai. Que venha, Pai, abençoando a sua serva, venha capacitando, Pai, em todas as áreas, que venha curando, libertando, transformando, Pai. Abençoa também, vai de encontro o esposo dela, Josetino, Pai, em nome do Senhor Jesus, que venha derramando da sua unção de libertação, de cura, de transformação, de purificação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, entrega esse ministério de louvores nas suas mãos, Pai. Que venha, Pai, abençoando o ministério de louvores. Que venha tomando, Pai, a cada componente, Pai, do ministério de louvor nas suas mãos. Nessa noite, Pai, do culto e liberação da palavra. Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, coloca da sua unção poderosa, Pai, sobre a garganta de cada um, Pai, do ministério de louvores, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, toma as irmãs da intercessão também nas suas mãos, Pai. Que venha, Pai, abençoando, Pai. Venha ensinando a cada dia como dever estar na sua casa. Espírito Santo do Senhor, que vem nos capacitando nas orações, nas petições, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo do Senhor, coloca da sua unção poderosa sobre cada um do ministério da intercessão, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, toma cada congregação nossa nas suas mãos, Pai. Que venha abençoando, Pai. Que venha, Pai, libertando. Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que vai de encontro, Pai, o ministério, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, vai de encontro, Pai, explosão de milagres, Pai, no Monte da Luz, Pai, em nome do Senhor Jesus, que vai abençoando, Pai, a cada irmão, Pai, as crianças, Pai, em nome do Senhor Jesus, venha tomando, Pai, após Sebastião nas suas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo do Senhor, que venha abençoando, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Espírito Santo do Senhor, que vai de encontro, Pai, nos projetos de milagres, Pai,
em nome do Senhor Jesus. O Senhor precisa de uma cura, de uma libertação, Pai. Peça, Pai, que vai ser curado, Pai, libertado, Pai, sobre o ministério de louvores, Pai, em nome do Senhor Jesus, do Monte da Luz, explosão de milagres, Pai, o Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que venha capacitando, Pai, o teu servo, Pai, apóstolo Sebastião, Pai, ao ministério de explosão de milagre, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que venha abençoando ele cada dia mais e mais. Ó Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, vai levar aqueles que estão caídos, Pai, sem força para levantar. Espírito Santo do Senhor, estende das suas mãos poderosas, os seus braços fortes, Pai. Ó Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, que venha, Pai, derramando, Pai, os seus milagres, Pai, sobre essa congregação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo do Senhor Jesus, que vem enviando as crianças, Pai, em nome do Senhor Jesus, vem enviando os jovens, Pai, o Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que venha capacitando, Pai, a Rebeca, o Nicolas, Pai, nos louvores, Pai, na dança, Pai, na bateria, Pai, Espírito Santo do Senhor, que venha abençoando essas crianças, Pai, nos louvores, Pai, que eles são bem esforçados, Pai, na sua casa. Espírito Santo do Senhor, que vai capacitando eles, Pai, a cada dia mais e mais, Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, essas crianças enviadas por Senhor. Oh Jesus querido, Jesus maravilhoso, que venha, Pai, de encontro, Pai, os lares de cada um dos nossos irmãos das congregações, Pai, que vai visitando, Pai, vai abençoando, Pai, a cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, Senhor, é que nós te pedimos, Pai, amém, glória a Deus, glorificado é o nome santo do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora nós vamos estar ouvindo a palavra, né, essa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos fazer uma oração para que nós possamos estar recebendo o servo do Senhor, né? O apóstolo Sebastião, que vai ministrar essa palavra dessa noite, a liberação da palavra, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para receber Ele, Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo do Senhor. Aqui, Pai, estamos intercedendo, Pai, pelo apóstolo Sebastião, Pai, que vai ministrar, Pai, a palavra dessa noite. Espírito Santo do Senhor, a liberação da palavra da semana. Jesus querido, Jesus maravilhoso, que venha, Pai, derramando da sua unção poderosa, Pai, sobre a palavra que Ele vai ministrar, Pai. Ô Espírito Santo do Senhor, que venha nos abençoar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Derrama da sua unção poderosa sobre a vida dele, sobre a palavra, Pai, para ser ministrada para os nossos corações nessa noite, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Aos nossos irmãos que aqui estão, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Aos irmãos conectados conosco, os internautas, Deus te abençoe, no nome de Jesus. E nessa noite nós vamos para mais uma noite, né, debaixo da graça de Deus, falando da palavra e do amor de Deus que o Senhor tem derramado em nossos corações. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4 e o versículo 20. Evangelho de João, capítulo 4 e o versículo 20. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20. Nós vamos meditar nesta noite na palavra do Senhor. É a semana, palavra da semana profética, segunda-feira profética,
Nicolas, abaixa só um pouquinho. Evangelho de João, capítulo 20. Glória a Deus. Pode baixar mais. Aí tá bom. João capítulo 20, capítulo 4, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 4 e versículo 20 do Evangelho de João. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. 23 e último diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Já fomos ministrar com oração e agora nos resta falar da palavra de Deus. Nessa noite nós encontramos o Evangelho de João falando a respeito, Jesus falando a respeito, conversando com aquela mulher na beira do poço de Jacó. Jesus conversava com ela a respeito da vida ou das áreas da vida dela que estava em decadência, que exatamente era o casamento daquela mulher. Ela vinha de uma vida que não tinha uma firmeza no casamento. Porém, Jesus agora, conversando com ela, e ela começou a entender. Porque quando Jesus começa a conversar conosco, quando nós começamos a ter tempo para ouvir a voz do Senhor, o Senhor começa a falar conosco. Tem muitas pessoas que estão há tanto tempo orando, buscando alguma coisa de Deus, buscando alguma resposta de Jesus, estão buscando alguma orientação de Jesus, mas não conseguem receber a resposta. Por quê? Porque fala muito, ora muito, pede muito e não para ouvir o Senhor falar com ele. E é necessário que nós também demos ou venhamos dar tempo para ouvir o Senhor, porque uma conversa de bons amigos, um fala e o outro ouve, e depois o outro fala e o outro ouve. Mas quando só um fala, fica difícil para que tenha a resposta, porque só um toma todo o tempo. E assim é muitas vezes na igreja. As nossas vidas como cristão, nós começamos a pedir e não paramos para ouvir a resposta do Senhor, não sabendo que o Senhor é o teu amigo fiel e que está com você em todo o tempo, está conosco em todo o tempo. Então nós precisamos parar, dar um tempo, parar para ouvir a voz do Senhor. Tem muita gente buscando resposta, né? Ele já recebeu uma palavra profética e agora ele começa a dizer: vou esperar uma confirmação de Deus. Mas Deus já não falou? Se ele já falou, vai confirmar o que mais? Não tem mais o que confirmar, irmão. Não existe essa palavra: eu vou procurar uma confirmação de Deus. Se Deus já falou, ele vai confirmar outra vez? Como? Não vai. Mas essa mulher, ela estava ali, não estava buscando uma confirmação de Deus. Ela estava ali porque ela estava precisando de uma resposta de Deus no relacionamento dela. E ela nem foi buscar resposta nenhuma.
ela foi buscar água. E Jesus, encontrando com ela, falou para ela da água que ele tinha para dar a ela, que era a palavra de Deus. E aí seguiu a conversa dos dois. Ela foi lá, trouxe o homem que ela morava com ele, e Jesus trouxe a Jesus, e trouxe também uma boa parte da cidade, daqueles homens que moravam, aquelas pessoas que moravam na cidade. E de repente começa um bate-papo sobre a verdadeira adoração. Levanta sua mão comigo e diga: essa semana eu vou aprender, eu vou conhecer como deve ser a vida de um verdadeiro adorador. Amém? Você vai aprender como deve ser a vida de um verdadeiro adorador. E aí sim, nós vamos lá para onde nós acabamos de ler, que é no versículo 20. Diz assim: nossos pais adoravam neste monte, que é o primeiro versículo. Nossos pais adoravam neste monte. Então nós precisamos entender o que? Não é o que os nossos pais faziam, não era o que os nossos antepassados faziam, porque Deus tem um tempo de hoje, é um tempo novo para nós. O tempo passado para nós não interessa, o tempo antigo para nós não interessa. A Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás, as coisas antigas ficaram para trás, e agora todas as coisas são novas na nossa vida. Diga comigo: nessa semana eu tenho que aprender que a verdadeira adoração traz coisa nova. Amém? Tem muita gente que adora tanto a Deus, é um adorador, é tanta coisa, mas vive na mesma coisa, vive na mesma história, vive no mesmo dilema, né? Até a oração, né, começa da mesma forma. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai. Ele não muda o estilo. Por quê? Porque a adoração dele é uma adoração marcada da antiguidade. E você é novo, você está vivendo um tempo novo, então você precisa abandonar as coisas antigas e começar a viver o novo. Então a mulher disse assim: nossos pais adoravam. O adorar aqui, que está dizendo adoravam, está no passado, né? Adoravam lá atrás, neste monte. E vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Diga comigo: eu preciso estar adorando a Deus de uma nova forma. Amém? Muitos aprenderam a adorar a Deus de uma forma e permaneceram naquela adoração, e o nosso Deus, não é o Deus que nós servimos hoje, em 2021, não é o Deus, não é a mesma adoração, não é, o Deus é o mesmo, mas não é a mesma adoração de 2020. Nós precisamos alterar isso, nós precisamos mudar isso, nós precisamos mostrar para Deus que nós evoluímos, né? Porque Jesus disse que nós vamos de glória, o apóstolo Paulo disse que nós vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Se nós caminhamos de glória em glória, então nós caminhamos crescendo. A nossa oração, a nossa adoração precisa cada dia ser ou trazer uma coisa nova para o Senhor. Ele disse assim: não é mais nesse monte, ou seja, não é mais nessa situação que nós vamos adorar a Deus, não é mais neste lugar, mas nós vamos adorar a Deus agora em Jerusalém, ou seja, num lugar marcado por Deus. Muitos não têm um lugar de oração, né? Na sua casa ou em algum outro lugar, ele não tem um lugar de oração, e é necessário que você tenha um lugar preferido ali de oração. Aqui na igreja nós temos um altar, né? Todos nós, a referência da igreja é um altar, e você precisa ter uma referência na sua casa. Ou você ora no seu banheiro, ou você ora no seu quarto, ou você ora na cozinha, ou você ora na sala. A Bíblia diz que muitos homens marcaram os seus lugares de oração, né? A respeito disso nós vemos a vida do profeta Elias, né? Elias tinha o seu lugar de oração.
Eliseu tinha o seu lugar de oração. Daniel tinha o seu lugar de oração. Daniel orava no seu quarto, que dava a janela ao lado de Jerusalém. E ele orava 3 vezes ao dia, no mesmo quarto, na mesma janela, virado para o mesmo lugar. Porque ali era o seu lugar de comunhão com Deus. Diga comigo, eu preciso nessa semana, como adorador, marcar o meu lugar de adoração. Amém? Você precisa marcar o teu lugar aonde você ora. Você precisa determinar o ponto aonde você faz ou aonde você tem comunhão com Deus. Você não pode orar em um canto hoje, depois da manhã orar em outro, porque você não vai dar uma referência para Deus. Porque Deus sempre busca um lugar de referência. Um homem chamado Abraão, na Bíblia Sagrada, Abraão, a Bíblia diz que foi o que mais levantou altar de adoração. Por quê? Em todo lugar que ele recebia uma vitória, ele levantava um altar de adoração. Jacó levantou altares de adoração. Enfim, todos os homens de Deus levantaram altar. Noé, quando saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar de sacrifício ao Senhor, de adoração ao Senhor. Elias estava ali com 850 profetas de Baal, mais Jerusalém. E a Bíblia diz que, de repente, os profetas de Baal não conseguiram levantar um altar de adoração porque não houve resposta. Mas Elias, ele pegou 12 pedras e levantou um altar de adoração para que houvesse resposta. Diga comigo, quando eu marco o meu lugar, eu tenho resposta. Amém? Elias, ele marcou o lugar ali de oração no Monte Carmelo. Ele definiu como era o altar que ele ia fazer a entrega. Ele definiu qual era a entrega que ele ia colocar no altar. E quando ele definiu o lugar e o produto que ele ia entregar para Deus, houve a resposta. Deus respondeu a Elias com fogo, porque Elias tinha um lugar determinado, marcado com Deus. Aquele que é um verdadeiro adorador, ele tem uma vida de relacionamento com o seu Senhor. Ele tem uma vida de comunhão, uma vida de graça, uma vida de unção, uma vida de poder. Jesus disse assim para aquela mulher: mulher, se você conhecesse o dom de Deus. O que é dom? Dom é um favor, né? É algo que você ganha de Deus, que você não merecia. É algo que você recebe de Deus emprestado. Você não merecia, nós não merecíamos, eu não merecia, mas nós temos um dom. Temos um dom, temos 2, 3, 10, enfim, não sei quantos dons, você acaba recebendo os dons, mas você merece, eu mereço, nós merecemos de maneira nenhuma. Mas Jesus disse assim para aquela mulher: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem pede água para você, você não daria, mas você pediria. E agora Jesus vem mostrando para a mulher que quem consegue fazer isso é quem adora a Deus, é quem tem comunhão com Deus. Um adorador, diga comigo, levanta sua mão comigo e diga comigo: um adorador, ele é uma pessoa que tem comunhão com o altar. Amém? Você precisa, nós precisamos ter comunhão com o altar. Você não precisa vir à igreja para ter comunhão com esse altar. Não. Você precisa construir o teu altar de adoração. Você precisa edificar o teu altar de adoração. E o teu altar de adoração aonde é? No teu coração, querido. E quando você vai para um lugar secreto, Jesus disse assim aos discípulos: olha, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. Porque o teu Pai em secreto, que te ouve em oração, em secreto Ele te recompensará em público. Então nós precisamos aprender que o segredo de um verdadeiro adorador é ter também o seu lugar de relacionamento com Deus e colocar as coisas certas no seu altar. Colocar as coisas corretas no seu altar. Colocar as coisas devidas no seu altar. Diga comigo, quando eu entro em oração, eu preciso saber o que eu estou apresentando diante de Deus. Tem muita gente, irmãos, que não tem uma direção
quando ele vai adorar a Deus, ele faz o que os outros estão fazendo. Ele age da mesma forma que os outros agem. Mas você precisa trazer ou viver coisas novas. Você precisa andar debaixo de coisas novas. Você precisa levar para o altar coisas novas. Você precisa apresentar ao Senhor coisas novas. Você precisa estar em você com coisas novas. Você não pode andar com coisas velhas, com coisas antigas, com coisa ultrapassada, porque isso não vem de Deus, porque o nosso Deus é Deus de novidade. Jesus disse assim: eis que faço nova todas as coisas. O Senhor faz todas as coisas novas, ainda que sejam as mesmas, mas a essência que sai dessas coisas são essência nova, são direcionamento novo. Bicho, depois você vai ver no horário para mim. Posso falar? E aí vamos seguir aqui no 21. Disse-lhe Jesus à mulher: pode crer que a hora vem quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então Jesus disse assim: mulher, acredita, pode confiar, pode acreditar, mulher, que vai chegar a hora que nem nesse lugar, olha, aquela hora, só naquele lugar já havia sido ultrapassado. Mulher, ela falou, ela mesma declarou no versículo 20: nossos pais adoravam a Deus neste monte. E agora Jesus vem no 21 e diz assim: olha, agora vai chegar uma hora, vem uma hora que nem neste monte, que é agora onde estamos adorando, nem em Jerusalém, que eu acabei de falar para você que é em Jerusalém que deve se adorar, mas vai chegar um dia que nem em Jerusalém vai ficar ultrapassado. O monte de Deus vai ficar ultrapassado, vai precisar de uma coisa nova. Então ele disse: olha, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E aí ele diz no versículo 22: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, vai chegar uma hora que até esse altar vai ficar ultrapassado. Vai chegar uma hora que até este monte vai ficar ultrapassado. E você precisa ter uma mudança. Você precisa ter uma alteração na tua vida. Você precisa ter uma transição na sua vida. Você não pode acostumar com as mesmas coisas durante 10, 15, 20, 30, 50 anos, vivendo as mesmas coisas. Não, o Senhor está dizendo: aquele que é um verdadeiro adorador, ele tem um lugar novo, ele cria um lugar, ele tem um lugar novo, ele tem produto novo para colocar no altar, ele tem essência nova para adorar, e ele demarca o seu território, porque quando ele necessita, ele vai no lugar correto. E encerrando, diga comigo: o verdadeiro adorador, ele vai viver aquilo que ninguém consegue viver. Amém? Porque quem adora o Senhor de coração, ele não repete o que os outros fazem. Ele não é uma pessoa que copia o que os outros fazem. Ele sempre cria algo particular, porque ele sempre tem um relacionamento próximo com o Senhor. Ele sempre tem uma conversa próxima com Deus. Ele sempre tem uma visão relacionada com a visão de Deus. O que nós estamos vendo, irmãos, sendo adorador? O que nós estamos vendo? O que nós estamos enxergando diante dos nossos olhos? Ah, o Deus, olha aquele Jesus que morreu lá na cruz do Calvário, já não pode fazer mais nada. Não, aquele Jesus que morreu lá ele morreu para nos dar a vida. E quando ele ressuscitou, ele já não era aquele mesmo Jesus que estava lá na cruz. Ele é o Jesus ressuscitado, não era o Jesus, o Cordeiro de Deus, e sim o Jesus ressuscitado. Não era o Jesus, irmãos, que veio trazendo paz. Ele mesmo declarou: olha, eu vim agora trazer espada, vim trazer fogo. E o que mais quero se o fogo já está aceso?
Então Jesus disse, olha, já não sou mais o mesmo. O próprio Jesus não era mais o mesmo. E quando ele ressuscita, a Bíblia diz que ele vem com um corpo glorificado. Que os discípulos não o reconheceram, porque ele é um verdadeiro adorador. Ele não vem com a mesma roupa, ele não vem com o mesmo caráter, ele não passa pelo mesmo caminho, ele não vive a mesma situação. Ele veio como cordeiro, mas agora ele aparece como a porta. Ele mesmo disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Mas quando ele estava aqui na terra, ele estava dizendo, olha, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, eu sou a oferta de sacrifício ao Senhor. Eu sou aquilo que serve para ser como oferta. Mas agora ele vem dizendo, olha, eu estou aqui porque sou a porta. Você precisa passar por mim. E depois ele virá, irmãos, dizendo, eu sou o leão da tribo de Judá. Amém? Então é assim que vive um verdadeiro adorador. De glória em glória, crescendo, andando, multiplicando as suas forças. Quando alguém pensa que você está caído, você se levanta, porque você não está caído lá naquele pecado, porque você já passou por lá e agora você está vivendo uma coisa nova, em nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, nós agradecemos, Senhor, nesta noite, por essa palavra, meu Pai, que nós acabamos de ministrar. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos deu a direção e a orientação na Tua palavra, para podermos falar a Tua palavra viva, eficaz e poderosa. Senhor, abençoa os internautas, abençoa aqueles que vão nos assistir a futuro, Senhor, e aqueles, ó Pai, que estão aqui na igreja, e aqueles, ó Pai, que estão nos ouvindo também, Senhor, estenda as Tuas mãos da vitória. Pai, que cresçam e que nasçam e que apareçam e que sejam revelados os verdadeiros adoradores que adoram, Pai, a Tua casa, a Tua obra, o Teu ministério, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém e amém. Nós vamos orar por Jerusalém agora e em seguida estaremos despedindo da igreja. Senhor Jesus, apresentamos Israel em Tuas mãos. Toma, Pai, Jerusalém em Tuas mãos, Senhor, esta nação, este povo a quem o Senhor ama e muito quer bem. Senhor, concede sobre eles a Tua bênção, o Teu milagre, a Tua transformação e a Tua graça, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a semana que vem.